conhece nosso canal, dê uma passeadinha lá e vê o quanto a gente já andou e o quanto nós vamos andar. Nossa vontade é chegar no Alasca. Se você acompanhar a nossa viagem, vamos conhecer junto a América inteira. Fátima do Sul é uma cidade da região centro-oeste, localizado no estado do Mato Grosso do Sul. A cidade se situa ao lado da cidade de Dourados, aproximadamente uns 40 quilômetros, e é onde a gente está morando atualmente. E o maior cartão postal é o Parque Aquático, localizado na entrada da cidade, próxima à ponte que cruza o Rio Dourados. Você sabe como chegar nesse município? O que tem para ser visitado lá? Quando o município foi fundado? E muito mais! Assista o vídeo até o final e você vai conhecer mais de Fátima do Sul. Vem conosco! Eu sou o Flávio do canal Viajaré e junto com a Flávia estamos conhecendo a América e mostrando lugares incríveis para vocês. Fátima do Sul, ela se originou a partir de um decreto-lei, isso do presidente Getúlio Vargas, em 1943, que instituía um sistema de colonização de uma grande área de terras, dividindo-as entre colonos, isso em lote de 30 hectares. Na esperança de dias melhores, inúmeros brasileiros chegaram à região em busca de uma gleba de terra para plantar. Os lotes demarcados no mapa da colônia federal se assemelham a um favo produzido pela colmeia. Por este motivo, Fátima do Sul é conhecida como a cidade favo de mel. Dez anos depois, isso já em 1953, surgiu o primeiro povoado à margem direita do Rio Dourado, atual Vila Nossa Senhora dos Navegantes. No mesmo ano, e aproveitando a presença do Frei Frederico Mies, que chegou para realizar a primeira missa, solicitaram um nome que identificasse o povoado, que até então era chamado de Barranca, também era chamado de Porto Vitória, e também era o mais conhecido na época de Porto Ubatuba. O nome escolhido pelo Frei foi Vila Brasil. Vários migrantes de vários lugares foram chegando e aumentando-se o desejo de conquistar o lado esquerdo do rio. Na madrugada do dia 9 de junho de 1954, 450 homens romperam a barreira que os separavam e se alojaram onde hoje é o centro de Fátima do Sul. Evaristo Lopes construiu uma pequena balsa feita sobre tambores, isso para explorar comercialmente, mas em uma das travessias naufragou, levando com ele 15 moradores da vila. No mesmo ano, a primeira ponte de madeira foi construída, ligando a vila ao município de Dourados. 4 anos após a travessia desses 450 homens e a construção da ponte, isso em 12 de novembro de 1958, Vila Brasil é elevada à categoria de distrito do município de Dourados. E em 11 de dezembro de 1963, 5 anos após, é elevada a município. No dia 11 de fevereiro de 1965, Vila Brasil passou oficialmente a se chamar Fátima do Sul. Antes de Fátima do Sul receber o nome atual, o então prefeito Reinaldo dos Santos Moraes, vendo a necessidade de trocar o nome do município, ele nomeou em 1965 uma comissão para coletar nomes para o local. Porto Vitória, Marechal Rondon, Campinas do Sul, Novo Planalto,
Rio Brasil, Brasiporã, Novo Brasil, Fátima do Sul e Culturama, que foram os nomes sugeridos pela comunidade. Em 1977, o município passa a fazer parte do atual estado do Mato Grosso do Sul, já que antes toda essa região era Mato Grosso. Amigos do canal, como é bom contar a história. Resumindo um pouquinho dessa história de Fátima do Sul, o atual município, ele teve sua origem no Decreto-Lei 5.941, de 28 de outubro de 1943. Esse decreto ele foi assinado pelo presidente da República, o Getúlio Dornelles Vargas, criando a CAND. Você já viu falar da CAND? CAND é Colônia Agrícola Nacional de Dourados, e a gente já contou essa história em vídeos anteriores aqui no canal, subordinado ao Ministério da Agricultura, posteriormente denominada Colônia Federal. Isso com a finalidade de dividir uma extensa área de terras em lotes rurais de 30 hectares, cada um com um fim específico de oferecer um pedaço de chão a pequenos lavradores, onde pudessem trabalhar e tirar o sustento de suas famílias. A administração da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, isso dando início aos trabalhos para concretizar os objetivos da sua criação. Eles começaram a abrir picadas com enorme sacrifício devido à ausência de equipamentos, mas assim mesmo com humanização foi interiorizada e alargando os horizontes da colonização. Em 1953, a primeira zona do núcleo colonial de Dourados estava totalmente colonizada. Apesar de não estar no planejamento da administração do núcleo colonial de Dourados uma imediata expansão, mas devido a constantes chegadas de enormes quantidades de imigrantes à região, tornou-se necessário a abertura de novas picadas. Isso em direção leste, uma das quais é o marco inicial da atual BR-376, que liga Dourados a Fátima do Sul. A permanente interiorização fez com que um aglomerado de famílias instalasse um povoado à margem esquerda do Rio Dourados, a atual Vila Nossa Senhora dos Navegantes, com centenas de ranchos de pau a pique cobertos de sapê ou tabuinhas, os quais, além de alojarem as famílias, serviam também como instalação dos primeiros armazéns, farmácias e as casas de tecido. Os moradores ali instalados, eles sentiram a necessidade de atravessar o Rio Dourados em direção à sua margem direita, para prosseguir a interiorização da região. Construíram uma balsa assentada sobre tambores vazios. Evaristo foi o dono da primeira balsa do Porto Vitória, a qual permitiu a travessia dos aventureiros para fazer as marcações dos lotes e construções de ranchos, estando pronto para receber seus primeiros habitantes. Em uma das travessias, Evaristo, o balseiro, colocou carga demasiada sobre a balsa, tanto de pessoas quanto de sacarias e animais, ocasionando a quebra do cabo de aço, e com isso ocasionou o afundamento da balsa. Morreram de uma só vez mais de 15 pessoas, entre adultos e crianças, enlutando o povo, mas não os desanimando.
Nessa nossa contação da história, outro ponto nos chamou muito a atenção. Desde o início do povoamento, vários nomes recebeu o vilarejo. Barranca foi um deles, Porto Batuba, Porto Vitória, e teve outros nomes também. No dia 8 de novembro de 1953 veio ao povoado o Frei Frederico Mies, que a gente já contou para vocês. Isso para celebrar a primeira missa na região, o qual, após o seu término, o povo ali presente perguntou ao padre que nome deveria ser dado à vila. O padre, pensando por alguns instantes, logo respondeu: como aqui tem gente vinda de todos os recantos do país, acho que deveria ser chamado o nome de Vila Brasil, o que foi acolhido e adotado por todos. Na ânsia de intensificar e aprofundar a colonização, Vila Brasil não tinha mais condição de abrigar a sua crescente população. Isso no dia 9 de julho de 1954, 450 homens aproximadamente, eles resolveram entrar à vontade da administração do núcleo colonial de Dourados, que não queria que o povo fosse para o outro lado do rio. Invadiu a margem direita e, em cima de algumas marcações de lotes rurais, cortaram por conta própria e doaram para aqueles que se dispusessem a construir sua casa em 90 dias. Com isso, concretizou-se a humanização da margem direita do rio Dourados. A administração do núcleo colonial de Dourados era contrária à invasão, porque não admitia que fosse formada uma cidade nesta localidade, pois o projeto de colonização constava a formação de uma cidade mais para o centro, localizado atualmente onde é Glória de Dourados. Os moradores de Vila Brasil não se conformaram com a situação e não se renderam. As invasões continuaram e no dia a dia era alojado a interiorização e a colonização da região. Nos dias de domingo havia intensa comercialização por intermédio de uma feira livre, para a qual foram reservados uma área especialmente destinada a este fim, localizada na atual Avenida 9 de Julho, onde se acha construída a agência do Banco do Brasil. Em 12 de outubro de 1954, foi construída a primeira capela, com o nome de Nossa Senhora Aparecida. Se localizava à margem direita do Rio Dourados, sob os cuidados do padre José Daniel. Mas em 30 de maio de 1957, 3 anos após, foi inaugurada a Igreja Matriz Provisória, que na época localizava-se nos fundos do atual prédio da Câmara Municipal. Em 17 de novembro de 1958, Vila Brasil é elevada à categoria de distrito, isso do município de Dourados, pela uma lei estadual a número 1125, oriunda de um projeto apresentado pelo deputado estadual Wilson Dias Pinto, engenheiro, funcionário do núcleo colonial de Dourados e eleito pelos eleitores desta colônia. A área do distrito de Vila Brasil, quando a sua criação era muito grande, abrangia as áreas dos atuais municípios de Jataí, de Glória de Dourados também. Imediatamente instalou-se no distrito de Vila Brasil a subprefeitura, tendo como subprefeito na época o senhor Atílio Torraca Filho, a coletora estadual, tendo como coletor o senhor Heitor Silveira dos Santos, e como subdelegado de polícia o senhor José Alves da Silva.
Em 17 de maio de 59, chega ao distrito de Vila Brasil o padre José Pascoal Bussato. E em 1963 é iniciado um movimento visando a emancipação do distrito de Vila Brasil, com a finalidade de levá-lo a município. Formou-se uma comissão sob a presidência do senhor José Alves da Silva e composta pelo senhor Eupídio Dias de Souza, Antônio Granja de Souza, o médico Blasco Miranda de Ourofício e o senhor José Castro Ribeiro, conhecido popularmente por João Piauí, munidos de um anteprojeto contendo os limites do futuro município, dando estatísticos, renda, população, o que era necessário na época para se pleitar uma emancipação. E em 11 de julho de 1963, a comissão seguiu com destino a Cuiabá, onde mantiveram contato com a Assembleia Legislativa, fazendo exposições e justificando a necessidade de concretizar os anseios da população do distrito de Vila Brasil, salientando as dificuldades então existentes devido à necessidade de deslocamento à cidade de Dourados para efetuarem suas transações bancárias com vista a empreendimentos financeiros para o aumento da atividade agropecuária. Em 31 de agosto de 1963, foi criada a Paróquia da Vila Brasil, tendo como primeiro vigário o padre Amadeu Amadori, coadjunto do padre José Pascoal Bussato. A Comissão pela Emancipação Política Administrativa do Distrito de Vila Brasil, ela se viu coroada de êxito aos seus incessantes trabalhos em 11 de dezembro do mesmo ano, em 1963, com a promulgação da Lei 2057, pela qual é elevada a categoria de município. Em 20 de dezembro do mesmo ano, de 1963, a Lei Estadual 2095 cria o Distrito de Vicentina, anexando ao município de Vila Brasil. Em 18 de agosto de 64, um ano após, tiveram início as obras da atual Igreja Matriz. E em 28 de outubro de 1964, pela Lei número 2152, o município ele foi elevado à categoria de comarca de primeira instância. No início de 1964, foi realizado as primeiras eleições do município de Vila Brasil, sendo eleito como prefeito o senhor Antônio Gabriel Moreira, o vice, o seu Reinaldo dos Santos Moraes, que tomaram posse no dia 2 de maio de 1965. E foi na primeira sessão legislativa que foi votado o projeto de lei número 1, criando uma comissão para cuidar da mudança do nome do município de Vila Brasil. Na época, eles consideravam que não correspondia mais à realidade ter esse nome de vila. Iniciou-se uma extensa campanha popular, juntamente com os vereadores. Foi feita uma coleta de nomes preferidos pela opinião pública e nomeada uma comissão específica para escolher os 10 nomes mais sugestivos para o município, os quais seriam submetidos a plebiscito. Realizado o plebiscito, mereceu o maior número de votos o nome de Fátima do Sul, seguido por de Culturama e Novo Planalto. Assim, em 16 de junho de 1965, a Câmara Municipal de Vila Brasil aprova a Lei número 6, mudando o nome do município para Fátima do Sul,
tendo sido confirmado pela Lei Estadual 2591 de 31 de dezembro de 65. Nascia assim definitivamente o toponímio fatimaçulense, nosso querido favo de mel. E assim mais um vídeo se encerra de contação de história hoje dessa linda cidade Favo de Mel. Eu sou o Flávio do Viajaré, Flávio e Flávia, sempre contando histórias e publicando vídeos regulares no YouTube. Vem conosco, siga a nossa viagem.